No Antigo Testamento, ninguém podia exercer o sacerdócio sem pertencer ao povo que representava. O sacerdote, ele comparecia diante do Senhor, levando simbolicamente Israel sobre os seus ombros e sobre o seu peito. Havia 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote, que lembrava continuamente que ele comparecia diante de Deus em favor das 12 tribos de Israel. Tudo isso, irmãos, apontava para quem? Para Cristo. Jesus, ele não assumiu a natureza angelical, ele assumiu nossa humanidade. Ele tornou-se nosso verdadeiro representante, aquilo que nenhum sacerdote levítico jamais conseguiria ser de forma perfeita. Enquanto os sacerdotes antigos eram pecadores, enquanto os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam sacrifícios repetidos, Cristo, ele apresentou a si mesmo como sacrifício perfeito e definitivo. Por isso, meus irmãos, o autor o chama de misericordioso e fiel sumo sacerdote. Ele é misericordioso porque conhece a nossa condição. Ele é fiel porque cumpre perfeitamente tudo aquilo que o Pai lhe confiou para realizar. Irmãos, nenhum desses atributos pode existir separado do outro. Se fosse apenas misericordioso, mas não fiel à justiça divina, ele não poderia nos salvar. Se fosse apenas fiel à justiça, mas não misericordioso, permaneceríamos, meus irmãos, sem esperança. Em Cristo, a perfeita justiça de Deus e a perfeita misericórdia se encontram de maneira harmoniosa. E para quê? Ele diz, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Aqui, queridos, nós encontramos uma das palavras mais importantes de toda a doutrina da salvação. Propiciação significa que Cristo aplacou a ira de Deus. Significa que ele satisfez plenamente a santa ira de Deus contra o pecado. É fato, meus irmãos, que nós vivemos numa geração que fala muito do amor de Deus, mas fala muito pouco da santidade de Deus, da justiça de Deus. É por isso que nós estamos vendo, meus irmãos, numa época de tanta imoralidade. Eles querem desassociar a santidade do amor. É impossível fazer isso. O mundo usa essa palavra de maneira distorcida. Qualquer forma de amor é lícita. Quem define o amor não são os homens, não é a cultura, é Deus. Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Ele é santo. Deus, ele odeia o pecado. Eu sei que tem uma frase que é muito utilizada na evangelização. Eu já vi muitas pessoas falando assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Entenda uma coisa, ele ama o pecador regenerado, que está em Cristo. O amor salvífico de Deus, ele só é manifestado àqueles que estão em Cristo. Leia Efésios capítulo 1, veja quantas vezes Paulo diz em Cristo, em Cristo, em Cristo. Se uma pessoa vive longe de Cristo, se ela não nasceu de novo, se ela não foi regenerada, se ela não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essa pessoa está debaixo da ira, essa pessoa está debaixo da condenação. Fora de Cristo, as pessoas estão condenadas, estão caminhando para o inferno, estão debaixo da ira. Paulo diz que antes nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, éramos filhos da ira. Nós então vivemos em uma geração que fala muito do amor de Deus, mas pouco da sua santidade. Entretanto, irmãos, a Bíblia jamais coloca esses atributos em oposição, porque Deus é santo, sua ira se levanta contra todo o pecado, e porque Deus é amor, ele providenciou o sacrifício que satisfaria a sua própria justiça. Na cruz, Cristo não apenas demonstrou amor, ele suportou em lugar do seu povo o juízo que nossos pecados mereciam. A ira que deveria cair sobre nós caiu sobre o Filho. A condenação que era nossa foi assumida por Jesus. A justiça que jamais poderíamos produzir foi plenamente satisfeita na sua obediência perfeita e em seu sacrifício substitutivo. Irmãos, a dívida do pecado era humana, pois havia sido o homem que pecara. Contudo, somente Deus possuía valor infinito para pagá-la. Portanto, era necessário que o Salvador fosse ao mesmo tempo verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. É o que os nossos símbolos de fé afirmam. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. E é exatamente isso que o autor aos Hebreus ensina. Somente um homem podia representar outro homem.
Somente o Deus homem podia reconciliar definitivamente pecadores com o Deus Santo. Por isso, meus irmãos, quando Cristo exclamou na cruz, está consumado, Jesus estava declarando que nenhuma outra oferta seria necessária, nenhum outro sacerdote seria preciso, nenhum outro sacrifício poderia ser acrescentado. Sua obra foi completa, sua obra foi perfeita, sua obra foi definitiva, meus irmãos. É por isso que nossa única esperança diante desse Deus Santo não está em quem somos, nem no que nós fazemos, mas na obra perfeita do nosso grande sumo sacerdote. Quem descansa em Cristo pode aproximar-se de Deus com confiança, não porque sejamos dignos, mas porque Jesus, ele satisfez completamente o que a justiça divina exigia.